mais uma entrevista pro canal e a entrevistada de hoje, convidada, é a Bruna. Ela foi trabalhar no Arizona, que é uma opção muito legal pra quem tem um pouco de medo de frio, não quer ficar no meio da neve, super exposto. E ela vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Muito obrigada, Bru, por ter topado. Acho que vai agregar muito essa experiência tão diferente, né, que é ir pro Arizona. Verdade. Obrigada por ter me convidado. Muito feliz de poder contar a minha experiência. Conta um pouquinho pra gente de onde você é, pra onde você foi, por que você quis fazer esse intercâmbio. Eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em Brasília. Eu tenho 25 anos e eu acabei de me formar em psicologia. Primeiramente, eu tentei fazer o intercâmbio da Disney, né, o ICP, ano passado, mas eu acho que eu não estava muito preparada para a entrevista, não por causa do inglês, mas porque eu não tinha muita experiência. O Work and Travel foi meu plano B, e eu procurei a GC porque eu não tinha condições de pagar as empresas aqui do Brasil, a GC era mais em conta. O único problema é que eles não têm muitas opções, mas eu dei muita sorte que eu consegui a opção do Arizona para trabalhar no restaurante, numa pizzaria, na verdade, que é o Order Só Pizza. Eu dei muita sorte porque, assim, fomos só 4. As vagas foram bem acirradas mesmo, nós fomos escolhidos a dedo. Foi a melhor experiência da minha vida. Eu fiquei chateada porque não passei no da Disney, mas eu acho que o meu lugar era lá mesmo, no Arizona, não me arrependo. A GC que você comentou é a GEC, né? Que é uma agência que ela é o próprio sponsor. Então ela tem um preço mais em conta, mas que eu acabo não recomendando para as pessoas porque eu já ouvi falar coisas bem controversas sobre o atendimento deles. Não quero indicar uma coisa que pode ser, sabe, que pode causar algum problema para a pessoa, mas realmente eles têm um preço mais em conta e tem poucas opções, isso que é o chato, né? Mas que bom que deu certo para você. É o que como você falou, eles são o próprio sponsor. É uma empresa já dos Estados Unidos, se não me engano, eles ficam no Tennessee, por isso que eles são mais baratos, porque é tudo diretamente com os Estados Unidos. O que eles têm aqui no Brasil é só uma consultora e todo o nosso contato é com ela. Eles são muito corretos, isso eu posso garantir. Eles não vão sacanear, eles são confiáveis, mesmo sendo online. A consultora, ela é mais assim, ela vai te explicar como é que é o programa, ela vai fazer a mediação entre você e o sponsor, mas você tem total liberdade para falar com o sponsor. Então a gente pode mandar e-mail para a GC, pode ligar para a GC, inclusive já mandei e-mail para eles tirando dúvida, eles respondem muito rápido. Tudo no site deles, então eles têm muitos documentos que você precisa preencher, você imprime esses documentos, assina, escaneia e coloca no site deles, e aí eles aprovam. Se eles não aprovarem, você tem que fazer de novo. A consultora, ela dá essa assistência na hora de entender os documentos. Ela me ligou no dia, a gente foi conversando por telefone ou no computador e eu preenchendo os documentos. Como ela lida no Brasil inteiro e é só ela, às vezes o atendimento, assim, deixa um pouco a desejar. Então, se você começa a ficar muito ansioso, começa a ter muitas dúvidas, é aí que ela deixa um pouco a desejar. Mas você tem o apoio da GC. Então, se você não consegue com ela, você manda um e-mail para a GC, você liga para a GC, eles vão te dar assistência. Mas é tudo muito correto. Depois que você recebe a job offer, o meu empregador já entrou em contato comigo, me mandou um e-mail, me explicou tudo que eu precisava fazer e foi bem tranquilo. Assim, eu consegui conhecer as pessoas que iam comigo, nós fizemos um grupo no WhatsApp e a gente foi se ajudando até o dia da viagem. Você foi fazer o que nesse empregador do restaurante de pizza? Um restaurante muito grande mesmo, assim, com capacidade, eu acho que para 800 pessoas. Ele tem um diferencial que é um piano, mas não é um piano qualquer, é um piano muito grande, mais antigo que tem, bem caro, e a atração especial é o piano, então ele fica bem cheio, é um restaurante muito lotado, acho que é por isso que eles precisam da gente. Eu tinha 3 funções lá, fui treinada em 3 funções. Na minha primeira semana eu fui treinada pro turno da manhã. De manhã o restaurante não funciona, ele abre a partir de 4 horas da tarde, então o que a gente vai fazer pela manhã lá? A gente vai lá para organizar tudo, entendeu? Preparar os ingredientes que o pessoal vai usar à noite, pra pizzaria, pros petiscos, o pessoal da noite limpa antes de ir embora, mas a gente também dá uma ajeitada, entre outras coisas, mas basicamente você vai mexer com comida a manhã inteira. Na segunda semana eu fui treinada no bar. Assim, bar é só um modo de falar, né? É porque lá você retira a comida. Então primeiro você vai no caixa e você retira a sua comida. E a sua bebida você retira no bar. Só que a gente não vende drink nem nada. O máximo de alcoólico que a gente vendia era cerveja e vinho. Então assim, o bar era pra vender bebidas no geral, refrigerantes, sucos, vinhos. E aí a pessoa só pede, a gente dá pra ela e ela efetua o pagamento com a gente ali no bar. A única que a gente recebia tips, mas eu deixo bem claro, as pessoas perguntam muito de tip, deixo bem claro, não é muito bom de tip. Se quiser ir pro Order Só Pizza, tem que estar pensando nisso, preparado para isso, porque assim, como é um restaurante que não tem garçonete, que você só retira, como você retira as coisas, você não tem obrigação nenhuma de dar tip. Gorjeta. Eles dão se eles quiserem,
E quando querem, eles dão $1. Entendi. Se você tiver muita sorte, eles vão dar mais. Aí a minha última foi o dining room, que é basicamente a parte onde tudo acontece, onde as pessoas ficam. Como não tem garçonete, a gente não leva para as pessoas o pedido, mas a gente tem que ficar sempre rodando o dining room e olhando como é que tá a organização. Se você percebeu que uma pessoa já terminou de comer, ela já empilhou ali os pratos, ela não vai mais usar, você vai lá, pergunta se você pode retirar e você retira. E é a noite inteira fazendo isso. Basicamente é o buster. Bussing, né? Que a gente faz o bussing. Uhum. O turno da noite, muitas vezes a gente fecha ele. Então, assim, se você tá no bar, eles podem te escalar pra você fechar o bar. Então, quando o restaurante fecha, você ainda fica ali mais 1 hora e meia, porque você vai limpar tudo, vai guardar tudo. A gente não deixa sujo pro pessoal do dia seguinte limpar, a gente limpa tudo. Bem cansativo, eu não vou mentir. Mas você se acostuma. Depois disso, você ficou numa posição fixa ou você sempre tinha essa rotação do turno da manhã, do bar e do dining room? Então, eles me treinaram uma semana em um, segunda semana em outra, terceira semana em outra. Isso. Só que aí, depois que eu fui treinada em tudo, ficou rotativo. Então, eu tinha uma escala, uma plataforma. Se eu não me engano, todo sábado eles lançavam a escala e eu sempre tinha 2 day offs na semana. E quanto você ganhava nesse emprego? Era $12 por hora e o paycheck era todo dia 7 e todo dia 22. O do dia 7, eu tava recebendo o equivalente ao do dia 15 até o dia 30 do mês anterior. E o do dia 22, eu tava recebendo, se não me engano, do dia 1 ao dia 15 já do mês. Sim. Era 2 semanas certinho. Uhum. E você conseguiu juntar dinheiro? Consegui. Eu pisei um pouquinho na bola, porque assim, ali no Arizona, você não vai ficar isolado. Então ali tem tudo. Tinha Walmart, tinha um monte de mercado, tinha shopping, tinha muita tentação. Ali do lado tinha uma Ross, não sei, você deve conhecer essa loja. Nossa, Ross. Eu ia na Ross o tempo inteiro. A Ross era do lado da pizzaria, então eu ia na Ross andando direto. O shopping tinha que pegar Uber, mas assim, era baratinho, uns $10. Aí eu fui no shopping algumas vezes. Agora, o meu erro foi que eu queria trocar de celular. E eu ia fazer isso no fim do programa. Só que um belo dia eu fui no shopping, eu vejo lá a Apple Store na minha frente. Eu fui lá e troquei meu celular. Eu entreguei o meu iPhone e peguei um iPhone novo com desconto. Só que 2 dias depois eu ia fazer uma viagem pra Los Angeles e pra Las Vegas. 6 horas de distância de carro pra Los Angeles, acho que 4, 5 horas de distância pra Las Vegas. Então, o que acontece? Eu comprei o celular na hora errada. Eu fiquei um pouquinho sem dinheiro pra viagem, mas fui. E eu fui no parque, né? Eu quis ir na Universal Studios e tal. Então, eu voltei de Los Angeles zerada. Que aí eu me controlei, consegui juntar um pouquinho pra voltar. Eu ainda voltei com o Brasil, acho que com uns $1.500. Eu ainda fui pra Nova York também, antes de ir embora. Mas eu voltei com isso. Foi uns $1.500, dava pra ter voltado com mais. Entendi. Qual que era o nome da cidade que você morava? Mesa. Ela se pronuncia Mesa, mas ela escreve mesa. M-E-S-A. Por a gente ter a palavra mesa aqui no Brasil, o pessoal chama de mesa, mas não é mesa, é Mesa. Obrigada, que eu não ia saber pronunciar. Ninguém sabia. Eu descobri porque eu pedi pros americanos me falarem, gente, como é que é o nome dessa cidade? Aí eles pronunciaram, nunca esqueci. Muitas pessoas devem conhecer Phoenix. Phoenix é a capital, né, do Arizona. São muitas cidades coladas uma na outra, então eu considero que, pra mim, eu considero essas cidades bairros, na verdade. É um lugar com muita coisa por perto, então, pra fazer, né? Tipo, muita mesmo. Sim. Ah, legal. Uma coisa que eu fiquei com curiosidade é qual que era a temperatura lá. Lá fazia frio. Eu considero um frio totalmente insuportável. E era ensolarado o dia inteiro. Ou seja, fazia frio, mas era muito ensolarado. Eu conto nos dedos quantas vezes choveu e quantas vezes ficou nublado. O céu super azul, o pôr do sol e o nascer do sol eram maravilhosos. Temperatura, geralmente, de manhãzinha, quando eu ia pro turno da manhã, 7 horas da manhã, era em torno de 10 graus. Mas teve dias, assim, raros dias que chegou a 3 graus. Conforme foi chegando em fevereiro, era 15 graus. Quando chegava à tarde, ficava 20 graus, chegava até 25 graus. Então, aí, à assim, noite... o inverno do sudeste, sul do Brasil, mais ou menos. Exatamente. Dá pra aguentar. Você não precisa, por exemplo, ficar usando bota, cachecol, 500 casacos. Se você tiver um casaco grande, legalzinho... É a roupa de inverno do Brasil, basicamente. Isso. Eu usava touca só, mas se não usasse também, eu não ia congelar. Eu não usava bota, eu usava tênis. Tinha dias que eu não usava casaco. Em fevereiro, quando eu ia pro trabalho à tarde, eu saía de casa por volta de 3 horas da tarde para entrar 4 horas. Já tava fazendo mais de 20 graus, eu chegava no trabalho suada. Não neva lá nunca, né? Não neva, mas se quiser ver neve, tem uma cidade vizinha chamada Flagstaff. Flagstaff acho que é 1h30, 2 horas de carro. Aí é um bom lugar para ver neve. E como que era o housing do seu empregador?
Tinha housing ou você teve que achar sozinha? Tinha housing. O housing era o dono, inclusive era um dos donos da pizzaria. Era perto da pizzaria, assim, a gente ia andando. Ele era tipo uns 30 minutos andando. Parece muito, mas você se acostuma. É um house grande, ele era grande, assim, tinha uma sala enorme, a cozinha muito boa, a cozinha era maravilhosa, super equipada. House bem moderno. Tinha uma área externa que o pessoal gostava muito de ficar. Eram 4 meninos e 4 meninas. E uma residente fixa lá, que ela tinha um quarto só pra ela. Então tinha 2 quartos pros meninos e tinha um quarto pras meninas. Então eu fiquei num quarto, eu e mais 3 meninas. Nosso quarto era grande, era o maior da casa, nosso quarto era muito grande e tinha duas beliches e um banheiro dentro do nosso quarto. Nosso banheiro era maravilhoso, muito grande também. Já os meninos, eles ficaram de 2 em 2, só que o quarto deles era bem menor, o banheiro deles também era bem pequenininho. Então o quarto das meninas era muito bom. E quanto que você pagava de housing? Um pouquinho menos de $400, eram uns $360. Só que a gente não chegava e pagava os $360 pra eles. A gente pagava toda vez que recebia o paycheck. Não descontava, a gente tinha que entregar pra eles mesmo. Eles pagavam o paycheck dia 7, dia 22. Então todo dia 7 e 22 a gente tinha que pagar um housing. E cada um pagava uma quantia porque eles faziam umas contas lá de acordo com quanto tempo, quem chegou primeiro, quanto tempo ia embora. Então assim, no fim das contas dava o valor certo, 360, mas ainda assim não era 360 certinho. Então, por semana você pagava $90, mais ou menos, que é um preço aceitável dentro da média do Working Travel, porque tem lugar que é 150 e tem lugar que é 60. Então, é um preço que eu considero uma média boa. Você gostava do lugar? De carro, assim, se você recebesse uma carona, 5 minutos. Mas andando era 30 minutos. Mas assim, o pessoal da pizzaria era muito legal. Então, quando a gente ficava no turno da noite, as mulheres principalmente, às vezes a gente saía de lá 11 horas, meia-noite. Eles sempre davam carona pra gente, sempre. Que bom. Mas era perigoso de ir andando na rua? Não, já andei na rua, a gente andou na rua, não é. O que acontece lá? Você não vê muito pedestre na rua, é até meio estranho isso, acho que é porque ali todo mundo tem carro. Só que ao mesmo tempo que você não vê os pedestres, você também não vê o ladrão. Então, entendi. Eu nunca cheguei nem perto de ser assaltada. Então, assim, eu já fui embora à noite a pé, já, mas nunca sozinha, sempre em grupo. E foi tranquilo. Entendi. Foi tranquilo. Já andei na rua meia-noite, foi tranquilo. E você tinha benefícios trabalhando lá, assim, desconto em comida, você ganhava comida, você tinha desconto pra ir em alguma loja, algum lugar, coisas do tipo assim, benefícios que o seu trabalho te dava, além do dinheiro? A gente tinha 20% de desconto se a gente quisesse comprar comida lá, só que sempre sobrava pizza. Porque o que acontece? No turno da manhã a gente recebia grupos, ou seja, a pessoa reservava o local, então de manhã o restaurante não abria pro público, mas a gente recebia já os grupos reservados. E assim, o grupo, ele não ia lá e pedia igual o pessoal da noite. O grupo, a gente fazia um monte de pizza, muitas pizzas, e fazia um buffet de pizza. Então colocava as pizzas ali em cima e as pessoas iam se servindo. Então o que acontece? Sempre fazia mais do que o necessário, sobrava pizza. E a gente tinha grupo quase todos os dias. Então sobrava muita pizza, eles guardavam pra gente na caixa e a gente levava pro house. Ou seja, o nosso house era lotado de pizza. Eu comi pizza todos os dias. Essas pizzas eu comia no meu break. Então muitas vezes eu comi de graça lá. E como era a cidade, assim? Você disse que tinha tudo de lá, tinha mercado, o mercado era caro, vocês conseguiam comprar tudo que precisavam, tinha lugar pra ir à noite, essa questão de sair pro... Com certeza tinha lugar pra ir à noite, né? Tipo, a cidade era cheia de coisa pra fazer. Tem tudo. O nosso único problema ali era o seguinte, a gente precisa... Até alguns lugares nem tudo dá pra ir andando. Não é que o lugar seja longe, mas não dá pra ir andando. Sim, se você for de carro, você chega em 5, 10 minutos, mas andando não dá. Então, se você quisesse, por exemplo, ir num bar e num shopping, se você não... Como a gente não tinha carro, a gente precisava pegar o Uber. Mas também não era muito caro. Mas, por exemplo, em muitos lugares eu conseguia andando. Tinha um Walmart perto do trabalho. Eu fazia muitas compras no Walmart, eu ia andando. Geralmente voltava de Uber só pra carregar as compras. E tinha um mercado na frente do trabalho que era um mercado mexicano. E eu adorava esse mercado porque era o mais próximo... Tem bastante próximo... coisa parecida com o Brasil, né? Isso, o mais próximo de comida brasileira. Então eu comprava muito no El Super. Uma coisa interessante, ali tem muito mexicano, mas assim, porque a gente estava perto da fronteira. Então ali tem muito mexicano. Você vai escutar mais espanhol do que inglês. Assim, dentro da pizzaria é só inglês. Só inglês. Mas fora da pizzaria, qualquer estabelecimento que você for, é
espanhol. Assim, eles vão falar inglês com você, mas todo mundo vai saber falar espanhol, vai ter estrangeiro. E eles percebem o seu sotaque e eles simplesmente param de falar inglês com você, assumem que você fala espanhol e começam a falar espanhol com você. Isso me deixava muito irritada. Mas você chegava a falar espanhol? Então você praticou espanhol também? Eu morava com peruanos, né? Porque éramos 5 brasileiros e 3 peruanos. Aí a gente até tentou no início, mas eles eram um pouquinho preguiçosos nesse quesito, aí a gente deixou quieto. A gente falava inglês com os peruanos. Aí eu ia nos estabelecimentos e começava falando inglês. Aí a pessoa me respondia em inglês. A pessoa, no momento que ela percebia que eu tinha um sotaque, ela parava de falar inglês e finalizava em espanhol. Eu só ficava observando, olhava pra cara da pessoa e falava: beleza, mas espanhol não é minha língua, tá? Você pode falar inglês comigo. Falando em inglês, você achou que seu inglês se desenvolveu legal? Demais. Hoje em dia meu inglês é avançado. Ai, que bom. E quando você foi pra lá era tipo... Já era bom, mas como eu não praticava, eu tinha medo de falar. Então lá me ajudou a perder o medo. Como eu fiz amizades com americanos lá, o pessoal da pizzaria, uma coisa que eu consegui fazer muito foi mandar muitas mensagens. Então eu aprendi a escrever mais rápido, peguei a prática de escrever em inglês também. Falar, escrever. O listening também melhorou muito. Esse intercâmbio fez muita diferença pro meu inglês. No seu trabalho, você conseguia fazer hora extra se você quisesse? Isso da hora extra era muito complicado, porque assim, já antes da gente ir na job offer, eles já deixaram bem claro que não ia ter isso de hora extra. Então, eles não mentiram pra gente. Mas eu fiz hora extra, sim. Casos que realmente eles precisaram, mas não era uma coisa frequente. Entendi. A gente foi fazer hora extra mais pro final do programa. Quando alguém faltava, eles colocavam lá na plataforma que estava vago, a gente podia se inscrever. Aí, dependendo de quem se inscrevesse, eles davam prioridade para essa pessoa. Mas foram poucas horas extras que eu fiz lá. Então você trabalhava mais ou menos umas 40 horas por semana, né? Dependia da semana. Tinha semanas que era 37, 38, tinha semanas que eram 35, 34, dependia muito. Entendi. Então, se alguém quiser juntar mais dinheiro ainda nesse empregador, o ideal seria pegar um segundo emprego. Isso. Inclusive, eu procurei second job, só que assim, eu considero isso minha culpa, né? Eu fui um pouco preguiçosa, porque eu poderia ter saído indo nos comércios perto lá, tinha muito comércio perto do house, então eu fiquei com preguiça de ir, não é preguiça, acho que eu fiquei insegura, me acomodei, só que o que eu fiz? Eu entrei num sitezinho uns sites lá que colocam vagas de emprego, fui me inscrevendo, fui mandando meu currículo, eu fui chamada para alguns, inclusive eu até fiz uma entrevista no Outback, só que eles não me contrataram porque eles queriam uma pessoa para ficar permanentemente e meu contrato era só, e meu visto era só de 3 meses, então eles não queriam contratar para eu ir embora logo depois. Eu fui chamada para fazer entrevista pela Cheesecake Factory e outros lugares, mas não deu certo porque é o que eu te falei, né? Não eram lugares que não dava para eu ir andando, então eu ia ter que gastar com Uber, porque vou ser bem sincera, não quero depender de ônibus lá, porque tem, mas assim, demora um século pra passar. Às vezes você tem que pegar mais de um, demora. O que a gente pegava lá mesmo era o Rail. O Rail é tipo um metrô, só que ele anda na rua mesmo, os trilhos dele ficam na rua. Então você tinha que dar a sorte do Rail passar no lugar que você precisa ir. O Rail não passava por eles, eu tive que recusar, porque senão eu ia gastar uma nota com Uber. Dá pra arrumar second job? Dá. Mas não façam o que eu fiz de ficar mandando na internet, porque o lugar vai ser um pouquinho longe. Vai pessoalmente, né? Vai pessoalmente, vai nos comércios. Tem Uhum. muito comércio, vai um por um que um vai te chamar. Eu tenho uma amiga que quando ela trabalhou em Miami, ela até fez uma entrevista aqui pro canal também. Ela comprou uma bicicleta e ela trabalhou de Uber Eats, entregando comida dos restaurantes, sabe? Às vezes, essa é uma opção que dá pra testar nesse lugar, que é uma coisa que só dá pra fazer em lugares sem neve e que tem bastante comércio, que é como essa cidade que você morou. Então fica aí a dica pra quem for pra lá, pode tentar fazer Uber Eats lá, entregando de bike, em vez de pegar um second job, né? É só pegar sua bike, se inscrever no site e sair entregando as coisas, ganhando dinheiro extra, né? Eventualmente eu acabei desistindo do second job porque o trabalho na pizzaria me deixava muito cansada. E meus day offs eram, assim, sagrados pra mim. Entendi. Porque, assim, a pizzaria a gente fica em pé, independente da função que você fique, você vai ficar em pé todas as suas horas. Vai muito tempo. E, assim, é um trabalho que lá não existe um momento que você vai falar assim, agora eu não tenho nada pra fazer. Não. Você sempre tem algo pra fazer. E é sempre cansativo.
É sempre um trabalho muito manual e você pega um pouquinho de peso algumas vezes, nada demais, mas pega. Você fica de um lado pro outro andando. Então, assim, quem quiser trabalhar na pizzaria, eu super recomendo. Gostei muito de lá, eles são muito acolhedores, fiz amigos. Tem muitos funcionários, então você vai conhecer muita gente, mas sabendo que você vai ralar. E o que você fazia nos seus dias de folga? Inicialmente, a gente usava o dia de folga para turistar, né? Que tinha muitos lugares bonitos lá. Pegamos o Rail, custava $2 se você fosse fazer uma viagem. Aí tinha um que era $4 que você poderia usar o dia inteiro, quantas vezes você quisesse. Aí a gente pegou o Rail, fomos para um lugar chamado Papago Park, é um lugar aberto, lindo, um parque com montanhas e muitos cactos gigantes. E aí eu tirei muitas fotos lá. Aí foi bem legal a gente fazer isso. Mas depois, assim, mais pro meio do programa, muitas vezes eu optava por ficar em casa mesmo, porque eu queria ter meu momento assistindo Netflix, essas coisas. Entendi. Você é filha de Deus, né? Merece o seu descanso também. Mas mais pro fim do programa, já estava bem próxima de algumas pessoas. Eu fiz uma best friends lá, best friend americana. E aí a gente começou a ir umas baladinhas lá. Foi bem legal, de baladinha americana. Ah, é legal. É um lugar que eu deixo bem claro que se você está indo com o intuito de fazer work and travel para ganhar dinheiro, não vá então para o Organ Stop Pizza. Se você quer ir porque você quer ter uma boa experiência para um lugar lindo, ganhar dinheiro ali é bônus. Quer aproveitar para conhecer Los Angeles, Las Vegas, até porque eles são bem flexíveis, eles te dão day off para você ir lá. Eles me deram 4 day off seguidos para eu poder ir. Eles mesmos falam, vocês podem ir, a gente dá. Então se você quer ir para você conhecer um lugar maravilhoso, ter uma experiência legal, conhecer pessoas, ter um clima lindo, porque lá o clima é muito legal, ok. Agora, se o seu principal foco no Work and Travel é ganhar dinheiro, não recomendo o Organ Stop Pizza. Você vai ganhar dinheiro? Vai. Mas pode ser que tenha outros lugares que você ganhe mais. Eles não vão te dar hora extra. No caso da pessoa não querer pegar um segundo emprego, né? Porque às vezes se ela quiser muito ir pro Arizona e quiser ganhar mais dinheiro... Ela pode pegar um segundo emprego também. Pode. Não é garantido que ela vai conseguir, mas eu acho que tem grande chance de conseguir, porque tem muitos comércios lá. Entendi. E você acabou curtindo o seu grace period do Work and Travel? Você conseguiu? Não, porque eu já tinha perdido muitas aulas da faculdade e eu não queria perder mais porque eu estava entrando no décimo e último semestre. E era um semestre crucial para mim porque eu ia fazer o meu último estágio obrigatório. Conversei com a minha coordenadora e tudo mais, falei que eu ia faltar, mas que ia faltar algumas semanas, mas não podia faltar mais que isso. Minha passagem de ida e volta fazia conexão em Nova York. Então, a passagem de volta, minha mãe conseguiu adicionar uns 4 dias a mais em Nova York. Aluguei um Airbnb em New Jersey, fiquei lá 3 dias, conheci Nova York e aí eu voltei pro Brasil. Entendi, a sua conexão tinha uns dias de diferença, né? Um termo que se chama stopover, é quando você faz uma conexão que, em vez dela durar horas, ela dura alguns dias. E aí você consegue sair do aeroporto pra curtir. Eu acho isso o maior esquema. Sua mãe mandou muito bem nisso pra você curtir. Nossa! A mãe é agente de turismo. Ah, é por isso. Ela manja de tudo. E as passagens do Arizona são caras. Não é um lugar comum. Não é um lugar turístico. Apesar de ser maravilhoso. Deveria ser, inclusive. Com conexão em Nova York, que se não me engano foi 2.600, 2.400. Todos os meus colegas pagaram em torno disso também. Tiveram que procurar muito, fazer conexão. E conseguiram por 2.000, 2.000 e pouco. Então, assim, do Arizona... Quem quiser ir pro Arizona, ficar bem ligado, que é caro, bastante, né? Mas se você pesquisar, você acha, e vai ser em torno disso, 2.000 e pouquinho, mas você sempre vai fazer conexão em algum lugar. Então, alguns fizeram em Los Angeles, ficaram uns dias em Los Angeles antes de ir pro Arizona. Já eu fiz Nova York, esperei só algumas horas e fui. A volta, eu não ia fazer o Grace Period em lugar nenhum, eu ia voltar direto para casa. Só que a minha mãe me deu essa ideia, ela falou, é uma oportunidade de você conhecer Nova York, eu não conheço Nova York. Eu pensei, não vou desperdiçar. Eu fiquei meio assim, porque eu fui sozinha. Mas eu pensei, vamos. Foi ótimo. Foi muito bom. Gostou de viajar sozinha? Sim, a gente se dá sente medo, muito mas independente. vale muito a pena, né? A gente se sente muito Dá independente. medo. Foi tranquilo também. E aí, se você quiser contar alguma história engraçada, um perrengue, alguma coisa que aconteceu no seu intercâmbio? Eu acho que o que me marcou foi a viagem que eu fiz para Los Angeles, porque não conhecia, eu aluguei o carro, foi a primeira vez que eu dirigi fora do país, me senti muito independente fazendo isso. Eu consegui ir para a Universal Studios, que eu só tinha ido em Orlando e é o meu lugar preferido no mundo, e os peruanos nunca nem tinham ouvido falar, e eu falei, gente, confia em mim. Eles compraram. E eles se apaixonaram pelo lugar. Eu acho que foi o dia mais incrível da minha vida. Ai, que fofo, que legal. Então você gostou muito
dessa experiência, desse empregador? É um lugar que no final das contas você recomendaria? Recomendaria, inclusive eu ia retornar esse ano, eu inclusive falei com o meu chefe, falei, olha, esse ano eu vou voltar. Eu tinha prioridade, porque eles dão prioridade para quem já foi. Tudo que tá acontecendo agora e tudo mais, não tem como eu ir. Eu pretendo fazer o Camp Counselor e no meu Grace Period, eu com certeza vou visitar os meus amigos lá. Muito obrigada por ter contado a sua experiência. É muito legal conhecer esse empregador diferente e acho que vai ajudar muita gente. Obrigada. Obrigada a você também, Tarsila, por ter entrado na minha vida e mostrado que o Camp Counselor. Ah, imagina. Ano que vem você vai fazer o camp e aí depois você conta a sua experiência de novo. Tá bom, e você tem que contar a sua também. Pode deixar, pode deixar. Então essa foi a entrevista da Bru. Não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.